Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Meu nome é Oleg Abramov, eu sou pastor da igreja e estou conduzindo esse curso com muita alegria. Como já sabemos, o livro que nos guia é o manifesto da nossa igreja, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. E hoje nós vamos entrar no capítulo 1, que é denominado Ministério da Reconciliação. E ele começa chamando a atenção para a Epístola aos Romanos. Basicamente, nosso ponto de chegada é o capítulo 5, mas para tanto faz menção aos 4 primeiros capítulos, nos quais Paulo está iniciando a exposição de sua teologia cristocêntrica, buscando mostrar duas coisas. Primeiro, que a salvação é graça acessada mediante a fé. Portanto, não requer a obra, o esforço humano, mas a contemplação da obra salvífica de Deus e a crença nela. E segundo, e talvez aqui esteja ocupada a maior parte desses 4 primeiros capítulos, pelo menos mais da metade do capítulo 1, todo o capítulo 2 e metade do capítulo 3, é para mostrar que nós, seres humanos, herdeiros de Adão, vivemos em profunda transgressão, ou seja, em rebelião contra Deus, degenerados pelo pecado. Sejam aqueles que nunca tiveram contato com a palavra, que Paulo explica na segunda metade do capítulo 1, sejam aqueles que têm algum nível mais elevado de conhecimento, ou os próprios judeus que tiveram acesso à revelação de Deus, que ocupa o capítulo 2 e a primeira parte do capítulo 3. Na segunda parte do capítulo 3, Paulo nos mostra que a salvação é a obra redentora de Cristo. Deus se fez carne através de seu Filho, veio ao planeta Terra, habitou entre nós e entregou-se para aplacar a dívida. Nós falaremos um pouco mais sobre isso mais adiante, assim como já falamos na aula anterior. E por fim, ele, no capítulo 4, busca mostrar através de grandes exemplos de fé, especialmente Abraão, o pai da fé, aquele que começou a peregrinação do povo hebreu, de que a salvação nunca foi mediante a obra, sempre foi pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, ou como justiça. Ou seja, ele foi justificado não pela circuncisão, porque ele já havia sido justificado no momento da instituição da circuncisão. Não foi pela lei, porque na época de Abraão nem sequer existia a lei. Ela vem com Moisés. Portanto, o que salva não é o esforço humano, mas é a obra de Deus. Nós devemos contemplar, crer e receber. E aí nós chegamos no capítulo 5, onde Paulo vai nos falar sobre o resultado daquele, quando a pessoa crê em Jesus, qual é o resultado que aquilo repercute na vida do sujeito. E aí vamos usar a palavra aqui reproduzida no nosso livro, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses 2 versículos resumem a informação central da Epístola aos Romanos, e eu diria a informação central do plano salvífico. Só existe um caminho de redenção: crer em Jesus. É através da crença, da fé, que acessamos a graça. Portanto, a salvação é o mover de Deus em nosso favor. Jamais o esforço humano pode ser equiparável à obra salvífica de Deus. Como nós acessamos a graça de Deus? Crendo na obra que Jesus realizou nesse planeta, ao se entregar por nós. Amém? Então, sendo, pois, justificados pela fé. O que significa isso? Como eu falei na aula anterior, justificar é um termo jurídico que significa tornar o injusto justo. A pessoa
ela é condenada. E de repente vem um ato que tira o peso dessa condenação, anula a condenação. Pega a ficha corrida, a ficha criminal e queima ela, destrói ela. Não existe mais. A pessoa foi justificada. Justificados pela fé. Quando cremos em Jesus, Deus cancela a nossa pena condenatória. E dessa maneira, o primeiro resultado é a incrível, maravilhosa reconexão com Deus. Perceba? Já falamos na aula anterior e vamos voltar a falar hoje. Quando Adão pecou, Adão e Eva eram 100% da humanidade. 100% da humanidade pecou, 100% da humanidade transgrediu. Ao pecar, fomos maculados pelo mal. Deus, que é o conceito de bem, não pode se miscuir, não pode se misturar com o mal, nem uma pitadinha que seja. Portanto, ele não pode conviver com o ser humano. Então, aquela relação linda, harmoniosa, aquela comunhão perfeita entre Criador e criatura é rompida. Daí a expressão, inclusive, religião, religar, reconectar. Somos desconectados de Deus. É como se iniciasse uma contenda, uma briga. Né? Dois parentes que se desentendem. Cada um vai para o seu lado e não conseguem mais se aproximar. Preste atenção. Jesus Cristo, quando nos justifica, cancela a pena, lava-nos do pecado. Como se todo o mal fosse varrido da nossa vida. Tudo velho passou, e eis que tudo se fez novo. E aí então é estabelecida a paz com Deus. E isso permite essa reconexão. Não é o tema agora, mas pensando na antropologia cristã, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O espírito, ele é esse espaço de conexão com Deus. Que no pecado, ele é combalido, enfraquecido, e ele não é capaz de atuar na nossa vida de maneira eficaz. Mas quando Deus se reconecta conosco, o Espírito Santo vem, faz morada no nosso coração, junta-se, mescla-se com o nosso espírito e revigora-o, estabelecendo essa relação maravilhosa. Portanto, a primeira resultante da justificação operada por Cristo é a paz com Deus. Acaba com o tempo. Nós somos como se Jesus pegasse na mão da criatura e na mão de Deus e colocasse uma em encontro da outra. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz isso, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, como que isso acontece? Como é que nós conseguimos a paz? Como é que a justificação opera? Através da graça acessada pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós recebemos de graça, mas agora nós estamos firmes, ou seja, convictos de que nós temos que nos manter conectados ao Todo-Poderoso. E vamos alimentar dia após dia a esperança no grande galardão desse ato reconciliador, que é a glória eterna. Amém? Então, Paulo continua o texto nos dando uma instrução muito interessante. Me acompanha. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque em Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, aqui Paulo está nos explicando um pouco da caminhada de fé. Fomos justificados, agora devemos perseverar na justificação.
Veja que Paulo já adianta. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então lembra, o Espírito Santo, então, na última aula nós conversamos sobre isso. Deus faz a obra completa. Nós por nós mesmos estávamos acabados. Mas Deus manda o seu filho se entrega por nós, cancela a nossa pena. Nós cremos nele, fazemos o ato de Jesus eficaz na nossa vida, acessamos a graça, estamos salvos. Vamos para o paraíso. Mas o mundo é permeado de riscos e perigos. E algo aconteceu em nós. Nós não somos mais a mesma criatura. Nós queremos ser diferentes. Não porque nós queremos ganhar pontos com Deus, mas por gratidão àquilo que Deus fez. Nós fomos salvos e agora nós queremos ser o que Deus espera de nós. Então Deus continua a sua obra, mas não agora na pessoa de Jesus. Essa obra ela vai ser dada sequência através da pessoa do Espírito Santo, que então é derramado sobre a criatura e faz morada no coração. Lembra que eu falei? O Espírito é refortalecido, rebustecido e começa uma luta no coração entre a velha criatura e a nova criatura. E a nova criatura vai ganhando espaço, mudando a alma, transformando a mente, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, o raciocínio. E atinge o corpo, pois passamos a entregar os nossos membros como instrumentos de justiça. A boca que antes maldizia, agora bendiz. Aquela boca que falava de coisas ruins ou astutas, agora vão falar da palavra de Deus. As mãos que eram usadas para praticar o mal, agora vão construir a obra. E os pés que corriam para a violência, agora vão correr em direção à igreja, ao templo do Senhor, à comunhão dos santos. Então nós somos uma coisa diferente. E por que nós somos diferentes? Porque Deus está nos guiando de dentro do nosso coração. Amém? Então Paulo nos dá aqui uma espécie de síntese de como é essa trajetória, como é essa caminhada. É uma caminhada que ela precisa ser alimentada, revigorada pela certeza da salvação. Nós agora sabemos, nos gloriamos que somos salvos, estamos já às portas do paraíso e vamos perseverar nessa esperança. Então Paulo fala, mesmo nas tribulações, nós temos que manter firme, porque a tribulação ela tem um papel no plano de Deus. Veja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O ponto de chegada é bom. Não há glória na doença, não há glória na tristeza, não há glória na ira, na maldade, não há glória no pecado, não há glória na falência, na penúria. Não. Nada disso é a glória de Deus. A glória de Deus é vista na obra boa, perfeita e agradável, que é a essência de Deus. Mas Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci cada um dos problemas. Veja, esperança, ela precisa ser alimentada. Então quando vem uma tribulação, nós não devemos encará-la como uma, sabe, uma iniciativa de destruição. Não, mas como um desafio de aperfeiçoamento. Então, mesmo nas tribulações, nós vamos manter firme. Por quê? Porque a tribulação nos gera paciência. O que significa paciência? Paciência tem duas conotações. Uma delas é a paciência de lidar com as coisas que a gente não espera ou não quer. Veja, uma pessoa que não bate muito com o nosso gênero, nós temos que ter paciência com ela. E também paciência tem a ver com esperar. Né? Esperar. O ônibus está vindo, calma, vamos ter paciência, ele vai chegar. Amém? Então paciência é algo que nós temos que desenvolver no momento da tribulação. Às vezes a gente quer resolver as coisas imediatamente, rapidamente. Mas calma. Deus tem um propósito mesmo na tribulação. Você está sendo santificado, o Espírito Santo está no seu coração, você foi justificado. Então calma. Calma. Deus tem um plano. Tenha paciência. Não tenta atravessar ou colocar o carro na frente dos bois. Creia e aguarde. Lide com calma, como a gente tem que ter calma com a pessoa que tem um gênio diferente do nosso. Espere assim como uma pessoa que tem paciência para aguardar o ônibus que ainda não chegou.
Amém? E quando nós temos paciência, nós vamos obtendo experiência. Nós vemos que Deus atua. Quando nós esperamos, nós vemos o mover da mão de Deus em nosso favor. Aquele problema, aquela tribulação, que é enfrentada com paciência, perseverando, né, na glória de Deus, esse problema vai embora, irmão. Você faz o possível, Deus faz o impossível. Impossível aos homens é possível a Deus. E Ele te dá uma vitória. E depois Ele te dá outra vitória. Depois Ele te dá uma terceira vitória. Depois Ele te dá uma quarta vitória, uma quinta vitória, uma sexta vitória. Eu fico imaginando Gideão. Lembra de Gideão lá do livro de Juízes? Ele testava Deus uma, duas, três vezes. Por quê? Porque ele demorou a se convencer que Deus estava agindo. Tem pessoas que precisam de mais tempo. São meio Tomé, né? Precisam de mais tempo. Precisam viver mais experiências. Então, acontece uma vez, aí acha, isso aqui foi coincidência. Acontece duas vezes, pelo menos foram duas. E acontece três, fala, opa, parece que não é coincidência. Acontece quatro, não é que sempre acontece, acontece cinco, poxa, é verdade, Deus sempre age. Acontece seis, agora eu estou convicto, Deus é por mim. Amém? Então quem tem paciência vai ganhando experiência com Deus. E eu imagino aquele soldado que foi a primeira vez para o campo de batalha, tremendo de medo. Mas aí ele luta uma, luta duas, três, quatro, cinco. E a partir de um certo momento ele se torna um veterano. Ele não é mais um inexperiente, ele é um veterano, ele sabe como funciona. Portanto, a paciência traz experiência. E a experiência retroalimenta a nossa esperança. Ora, porque agora toda vez que o problema aparecer, eu sei que Deus vai resolver. Basta eu seguir o roteiro. Basta eu crer, confiar, fazer a minha parte e aguardar o mover de Deus. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do Golias, não importa o tamanho da muralha de Jericó. Deus vai fazer a obra. E aí, a esperança não traz confusão. Ou seja, passamos a saber exatamente o Deus que servimos. Passamos a saber exatamente o tamanho do amor que Deus derramou na nossa vida e o propósito que Ele nos deu nesse mundo. E as dúvidas vão embora. Pulveriza. Amém? E aí o texto continua dizendo, né? Ora, imagine. Quer ter uma ideia do amor de Deus? Imagine uma pessoa que é muito justa. Já é difícil você achar alguém que vá morrer por uma pessoa que é justa. Dar a vida por outro é um ato supremo de generosidade. E é raro você ver uma pessoa dar a sua vida por outra, ainda que a outra seja justa. Imagine então um Deus que entrega o seu Filho unigênito quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos aqueles que viraram as costas para Deus. E Deus ainda assim deu o seu Filho em nosso favor. Dá para ter uma ideia do amor desse Deus por você? Então, meu irmão, mesmo na tribulação, paciência. Vai ganhando experiência. Essa esperança vai crescer e você vai ter certeza do Deus que você serve. Amém? E agora, versículo 10, o texto continua. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E aqui, meus irmãos, nós somos remetidos ao nome da nossa igreja. A nossa igreja chama Reconciliação em Cristo, Espírito
e verdade. Por quê que a nossa igreja ela tem esse nome? Porque nós acreditamos exatamente que o papel da igreja é esse. O lugar da igreja dentro do plano de Deus é o dessa reconciliação. Seja ao apresentar a palavra, seja ao acolher os que outrora estavam perdidos, seja para apoiar cada indivíduo que vive essa experiência em cada passo dela. Tem esperança, meu irmão, paciência, é tribulação, mas não é tão grave. Deus está no controle. Não é bem isso que a igreja faz. Irmãos, quando as coisas acontecem, coisas ruins acontecem, a tendência das pessoas é jogar essa na conta de Deus. Nós vamos lembrar de Tiago. Olha só. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus nunca é o problema, ele sempre é a solução. É preciso que alguém diga isso para as pessoas. É preciso que haja a igreja para ajudar a obra salvífica do Espírito Santo. Por isso o nome, reconciliação. Vamos trabalhar para essa reconciliação. Que começa na justificação, passa pela santificação. Começa no eu conheço a Deus, conheço a mim mesmo, e a partir disso conheço o meu papel como esposa, com a minha filha, com o meu vizinho, com o meu irmão, com a minha mãe, sabe? Meu colega de trabalho, até com os inimigos. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha função nesse planeta? Onde eu estou nesse grande plano de Deus? A igreja trabalha pela reconciliação. Amém? Então, nós apresentamos, apoiamos, ajudamos cada indivíduo a conhecer e a perseverar nessa fé. Por isso nós entendemos que a igreja é meio, ela não é fim, não é o fim. O fim é o reino de Deus. Ele é a finalidade. É para lá que nós estamos caminhando. É nele que nós somos transformados em cidadãos celestiais. A igreja apoia, ajuda nessa transição. É como eu falei, a igreja é um pedacinho do paraíso dentro de uma terra estrangeira, com as portas abertas para o mundo. É a embaixada celestial. Amém? É como se a igreja fosse aquela embaixada que recolhe os refugiados de um regime perverso e dá a eles guarida. Mas não só isso. A partir dessa guarida, lhes confere uma nova cidadania e os prepara para viver, para experienciar completamente essa nova cidadania. Amém? Esse é o lugar da igreja. Por isso, reconciliação em Cristo. Por que em Cristo? Porque quem realiza a reconciliação? Quem pega a mão da criatura e a mão do Criador e coloca uma em encontro da outra? Jesus, a obra salvífica de Cristo. Ele veio ao mundo, nos apresentou a boa nova, nos completou a revelação de Deus, deu significado a toda a Bíblia e a importância de, na nossa exegese, do nosso devocional, da preparação dos nossos esboços, a gente sempre lê o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Tudo gira em torno de Cristo. Sem Cristo nada faz sentido, porque do contrário, nós podemos cair em arapucas, algumas graves, sérias, talvez até heresias. Ora, se Jesus salva, eu não posso dizer faça isso para entrar no paraíso, ou se não fizer isso, você vai ser condenado. Não é por aí. Se nós não lermos o Antigo Testamento à luz do Evangelho, talvez tenha quem queira ainda sacrificar um animal para expiação de pecado. Olha que sério. Ou vai se sentir parte de uma nação humana, ou vai se confundir nas culturas, ou vai começar a uma dieta alimentar,
ou guardas de dias, ou comemoração de festas, isso tudo são sombras. Há um propósito dentro do plano salvífico e desenvolveremos mais sobre isso. Deus é um grande pedagogo. E o Antigo Testamento tem um propósito maravilhoso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, exortar, encorajar, edificar. Mas ela tem uma exegese. Lembre de Jesus no Sermão do Monte. Está lá em Mateus a partir do capítulo 5. Ele pega a Escritura e vai interpretando ela. E essa interpretação que nós devemos fazer. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o centro da nossa fé é Cristo. Ele é o centro. Ele é a coluna. Reconciliação em Cristo. Estamos no corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Participamos da obra de Jesus Cristo. É Ele que nos salva. É Ele que envia o Espírito Santo. É Ele que faz a obra de Deus. Ele que realiza a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ele está revestido da soberania do Eterno. Então não é reconciliação no homem, reconciliação em Moisés, reconciliação na lei. É reconciliação em Cristo, no corpo de Cristo. Amém? O que é a igreja? Corpo de Cristo. O corpo cuja cabeça é o Salvador. Amém? Aqui está a razão da ênfase na ideia da reconciliação, pois o propósito da igreja é ajudar nessa reaproximação que começa pelas pazes, lembra lá? Faz paz com Deus, e se desenvolve no aprendizado e no apoio para uma nova vida. O único caminho para a reconciliação é Cristo. Então nós ensinamos a palavra, que é Cristo. O nome da igreja é Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Por quê? Porque quem conduz esse processo do arrependimento à glória é o binômio. O Espírito Santo enviado por Jesus e a palavra, que é a verdade, que é o ensino de Cristo. Aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que fez e falou, e o Espírito Santo, derramado, enviado por Jesus em nosso favor. Amém? Reconciliação em Cristo, buscando orientação e fortalecimento, robustecimento do Espírito Santo no nosso coração, que nos ilumina, nos tornando santos, e a palavra, que nos ensina a verdade, que é Cristo. Voltamos ao início. Lemos a Bíblia, porque nela encontramos a verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, é reconciliado, senão através de Cristo. Amém? Então o nome da igreja tem essa inspiração. Reconciliação em Cristo, Espírito e verdade. O apóstolo ainda nos ensina, Romanos 5,12, a obra de Adão em confronto com a obra de Jesus Cristo. Então, o capítulo 5 de Romanos começa com a explicação da obra reconciliadora. Quando somos justificados na graça de Deus, acessada mediante a fé, temos paz com Deus. Somos reconciliados. E devemos perseverar. Por isso o Espírito Santo vem e se abriga no nosso coração. Então nós vamos, com paciência, obtendo aprendizado e fortalecimento, e fortalecendo essa convicção de que nós estamos salvos e estamos sendo transformados e temos um novo lugar no mundo. Nesse contexto, nós nos reencontramos, reconciliamos com nós mesmos, com tudo. Amém? Então, aqui, Paulo
explica o que aconteceu. E agora, na segunda parte, ele vai comparar isso que acontece com aquele que serve a Deus, em contraste com aquilo que nós éramos quando nós não servimos a Deus. Veja que nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai mostrando quão inúteis nós nos tornamos quando viramos as costas para Deus. E Paulo fala da ira, é importante realçar isso. A ira de Deus nada mais é do que quando Deus nos entrega a nós mesmos. Então nós temos que nos abandonar essa condição para deixar Deus nos transformar. E aí Paulo completa o capítulo fazendo esse contraste entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lembra? Adão, 100% da humanidade. Adão e Eva, 100% da humanidade, transgridem contra Deus. E eles têm um filho, chamado Sete, do qual nós todos somos herdeiros. Ele não nasce mais à imagem de Deus. Ele nasce à imagem de Adão. O homem, criado à imagem de Deus, porém, após a transgressão. É uma dualidade que nós vamos falar um pouco daqui a pouco. Então, o mal passou a todos nós. A desconexão com Deus foi herdada por toda a humanidade. Tanto é que a humanidade peca. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha que interessante. Aqui Paulo está explicando resumidamente qual é o papel da lei. A lei não salva. A lei não salva. A obra não salva. Fazer coisas não garante ganhar ponto com Deus. Isso não é suficiente. Deus é inteiramente bom. O resquício de mal que seja já não nos torna aptos a coexistir com Ele. É preciso uma purificação integral, que nós não somos capazes de fazer. Só Cristo. É repetitivo? Vou repetir, porque isso é o centro da mensagem. Amém? Então não é a lei que vai salvar, mas a lei tem um papel. Tudo que Deus fez durante essa peregrinação que a Bíblia nos apresenta, ela tem uma razão de ser. A lei, ela serve para que os homens tomem consciência de quão pervertidos eles são. Porque Deus vem e fala: faça isso e terá salvação. Tenta a sorte. Está lá. De Moisés a Jesus, a João Batista. Quem conseguiu seguir a lei? Zero. Vamos pegar os grandes ícones de fé? Moisés feriu a rocha. Josué deixou o povo se misturar. Sansão, não tem nem o que falar, né? Davi traiu Urias. Salomão, que no fim da vida se deixou envolver pelas suas esposas e passou a servir a deuses estranhos. Roboão, que levou a divisão do reino. Ezequias, aliás, rei Ezequias, que no final da sua vida apresentou os palácios para os babilônios. Enfim, não há um justo nem um sequer. Levitas tão apontados e condenados pelos profetas. Profetas que profetizavam errado. Irmão, ninguém. Pedro, que negou Cristo. Paulo, que foi perseguidor dos cristãos. Ninguém. A lei não salvou ninguém. Mas ela nos dá consciência do mal. Ela serve o propósito de que Deus diz: a minha vontade é essa. E está vendo que você não consegue fazer. É o diagnóstico, a forma como Deus nos apresentou o diagnóstico da nossa perversão. E ele continua, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, independente de saber o mal que é revelado com a lei, mesmo antes, desde Adão, a humanidade vem morrendo. Quer dizer, a humanidade está transgredindo, mesmo sem ter consciência disso. Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Então, vamos lá, vamos seguir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
Então, se Adão trouxe a perversão para toda a humanidade, Jesus vem aniquilar essa herança de Adão. Desde que Adão pecou, já veio a profecia, né? O filho de Eva vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a serpente, porque ele era Jesus, profetizado desde o momento em que a transgressão entrou no mundo. Então ele veio para onde abundou o pecado, superabundar a graça, para a bondade de Deus se revelar, a misericórdia do Criador, que mesmo ultrajado continua amando e realizando uma obra magnífica na vida das pessoas. 16. E não foi assim o dom como ofensa. Aí já li. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Irmãos, se a gente fosse prolongar aqui e aprofundar muita mensagem, mas eu chamo a atenção dos irmãos que a graça ela está sendo apresentada a todas as pessoas. Não existem eleitos, pré-eleitos. Não, ela está disponível para todos. E nós vamos desenvolver um pouco mais adiante. Todos tanto podem se manter na obra de Adão, quanto podem aderir à obra de Cristo. Podem se manter na rebelião de Satanás, ou podem vir ao reino de Deus. Qualquer pessoa. A oferta é para todos. Olha como aqui está claro o texto. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Jesus trouxe a graça para apresentar para todos. Vinde a mim, vós que estão. Amém? Aquele que quiser vir após mim, venha. Negue-te a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Jesus não estava falando, sabe, à toa. Não estava fazendo cena. O chamado é para todos. Todos aqueles que estão sob Adão estão chamados a servir a Cristo. Saia da rebelião de Satanás e venha para o reino de Deus. 19. Veio a graça sobre todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora olha a inclinação aqui, diversa. A oferta é para todos. Mas olha só, presta atenção. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão fez um ato de desobediência, trouxe o mal. Jesus fez um ato, entregar-se para aplacar a dívida, fazer demonstração, para nos comprar, nos remir do pecado, para entregar o seu sangue para a expiação dos pecados. A obra completa foi feita na cruz. Jesus foi feito maldito por todos nós. Um ato. Ele que era justo tomou sobre si todas as dores do mundo. Para quê? Para que muitos sejam justificados. E aqui não são todos. Porque haverão aqueles que não crerão. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veio a lei para quê? Para que a gente tivesse consciência do pecado. Deus revelou a sua vontade. Mas a obra só acontece pela graça. A superabundou. Que lindo. Onde havia um pecado, o amor de Deus se revela maior ainda. Deus não deu a vida do seu filho por justos, ele deu a vida do seu filho por pecadores. Então, cada ato de transgressão, de injustiça, é um realce do amor de Deus. É uma maneira de mostrar o quão grande é esse amor.
21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está aqui, ó, o resultado final é a vida eterna. Aquilo que foi interrompido com Adão. Se comer desse fruto, certamente morrerá. Adão foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi apresentado ao mal. Logo seus olhos se abriram e começou a ver a parte negativa das coisas, ficou com vergonha, acusou Eva, deu tudo errado aí para frente. A morte passou a reinar no mundo. Assassinato, Caim e Abel, guerras. Não é? A tecnologia, nossa capacidade sendo entregue por um mal, torre de Babel. Deus teve que intervir no mundo para que o bem não fosse aniquilado. Lembra de Noé? Então, agora, a graça reina. A graça reina. Reino de Deus. Para a vida eterna. Por Jesus Cristo. Está claro, meu irmão? Nós somos contemplados pela graça que nos traz ao reino de Deus, onde Jesus é o Rei. Maravilhoso. Por Jesus, nosso Senhor. Uma das formas de designar o Rei. Senhor. Como que, resumindo toda a Bíblia, o texto nos remete ao início de tudo, ao livro de Gênesis, quando Adão selou o destino da humanidade na transgressão, e nos remete aos trechos finais do Evangelho, quando Jesus Cristo entrega-se na cruz para aplacar a obra maligna enxertada pelo diabo, quando transvestiu-se de serpente. Amém? Então aqui Paulo amarra as pontas. Né? Porque, qual que é o lugar da lei, como que nós somos sem Cristo, né? A herança de Adão, como nos tornamos com Cristo e para onde nós estamos indo, vida eterna. E aqui ele continua mostrando, né? O livro continua mostrando como é que todo esse desenrolar, né? Gênesis 3:10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então isso que Paulo estava falando lá atrás, agora ele está explicando. Por que é assim? Por causa da obra de Adão. E lembra aquele trecho que eu já repeti na aula passada, repeti hoje? Olha o trecho. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Olha só. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome. Sete. Todos nós viemos de Sete. Tataraneto de Sete foi Noé. De Noé, Cã, Sem, Jafé. De Cã, Sem, Jafé, toda a humanidade. Então nós viemos de Sete. Nós viemos, portanto, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Transgrediu, Sete foi feito, nasceu, imagem e semelhança de Adão. Portanto, a obra magnífica de Deus caída. E aqui um traço importante para a gente já ir concluindo a nossa aula de hoje. A dupla natureza do ser humano. Lembra que eu disse? Nós não estamos aqui para conflagrar a nossa teologia, a nossa forma de ver, a nossa doutrina com outras. Nós estamos expressando a nossa forma de enxergar, de ler essas passagens. Deus é magnífico, grande demais, ele é capaz de abarcar até o contraditório. Mas para nós, o que faz sentido? Quem conhece teologia sabe aqui que nós estamos se engrando por um caminho que não está afeito a determinadas linhagens. Talvez aqui a gente se afaste um pouquinho de algumas perspectivas. Por quê? Nós entendemos que a palavra de Paulo é muito clara ao dizer que toda a humanidade foi degenerada. A mácula degenerou
toda a humanidade. A depravação ela é geral. Mas existe alguma coisa dentro do ser humano que guarda um fio de esperança, uma fagulha no coração, que Paulo nos explica de maneira magistral, quando ele diz que aquele que, não tendo conhecimento da lei, faz lei para si mesmo, esse serve a lei. Ou seja, existe em nós um resquício de consciência daquele estado natural em que nós discerníamos a vontade de Deus, que serve como aquele estado. Já viu como é que funciona a ignição de um carro? A ignição do carro nada mais é que uma fagulha que faz explodir o motor. Então é necessário que haja essa fagulha. Antigamente, no passado, quando peregrinos, principalmente de regiões frias, viajavam longas distâncias e acampavam de região em região, eles carregavam, né, algumas substâncias que mantinham ali um fogo, uma centelha pequenininha ali. Então chegava amanhã, né, apagava a fogueira, colocava aquela centelha ali naquele local especial, carregava o dia inteiro. Quando chegava à noite, esfriava, pegava aquela centelha, submetia ela ali a outros elementos inflamáveis e vinha aquele fogo. Eu entendo que é mais ou menos isso. Ficou uma centelhinha, uma coisinha dentro do coração, sabe? Uma igniçãozinha, um startzinho, que em vista de determinadas condições de temperatura e pressão, ela pode incendiar, sabe? Portanto, quando a palavra toca no sujeito, e o sujeito de um ceticismo absoluto começa a ter uma dúvida razoável: será que existe esse Deus mesmo, esse Jesus, sabe? E aí, na medida que ele vai tendo mais contato com a palavra, ele vai, porque a fé vem para ouvir pela palavra de Deus, e aquilo vai, sabe, colocando gasolina naquela centelhinha pequenininha, e ela vai, sabe, queimando, crescendo, até que ela vem com aquele abraçar daquela tristeza pelo que a gente era, e ao mesmo tempo uma expectativa, uma alegria maravilhosa pela obra que se inicia. Veja que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Sete à imagem e semelhança de Adão. Adão pecou, degenerou a obra de Deus, corrompeu o que Deus fez. E a sociedade que dali nasceu é depravada. Mas há algo dentro do coração do ser humano pronto para fazê-lo ser transformado. Um fiozinho de conexão. Tanto é que o espírito, ele continua ali, não é? E o espírito é a nossa parte mais excelsa, que é da natureza propriamente de Deus. Lembra? Deus é espírito. A palavra de Deus fala isso. E nós temos espírito. Como Deus, com o Espírito Santo. Então o espírito está aqui. Embora sejamos depravados no campo do corpo e da alma, e o espírito esteja ali, né, como um personagem deslocado, mas ele está ali. Amém? Então vamos lá? Aqui, como Jeremias fala: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Deus nos criou lindos, maravilhosos, perfeitos. Como assim vocês viraram isso? Então, ainda assim, mesmo quando ignorantes, carregamos um resquício de consciência do bem. Quem fala isso é o Paulo, olha, Romanos capítulo 2, versículo 15.
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificam juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer refreando-os. É muito essa coisa, né? Mas e o índio que mora afastado, que nunca recebeu um missionário lá, ele não creu, ele vai para o inferno? Irmão, esquece isso. Quem não teve, nós somos julgados pelo nível de conhecimento que temos. E Deus fala ao coração mesmo daquele que não ouviu a palavra. Por quê? Porque existe essa centelha ali. Existe uma moderação dentro de nós que nos diz o que é certo e o que é errado. É ali, sabe? É o último remanescente da bondade. Daquele momento excelente de origem onde nós éramos a imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós temos que explorar nas pessoas para que elas ouçam a palavra e creiam. O Evangelho, meu irmão, presta atenção, ele é um bom senso. Bom senso. Não há nada no Evangelho que seja contrário ao senso. Se você perguntar assim, fala um modelo de uma sociedade perfeita, o próprio livro de Colossenses nos fala, qual é o elo perfeito que une as pessoas? O amor. Cristo prega o amor, não é à toa. Ele está nos mostrando como fazer para a sociedade dar certo. Ame, perdoe. A Bíblia ela é o bom senso, a prática do bom senso. Seja justo, seja honesto, seja bom, seja misericordioso, seja generoso, viva feliz, cultive a paz, preserve a temperança, seja delicado, seja paciente. Lembra lá do fruto do Espírito? De Gálatas 5:22. Vai falar que qualquer coisa, se você sabe, o Espírito planta aquilo dentro de nós e aquilo se mostra nas nossas ações. Quem age conforme o fruto do Espírito não é nada mais, nada menos do que um empreendimento humano perfeito. Por isso nós temos que buscar realizar aquilo, deixar o Espírito Santo, dar vazão para o Espírito Santo para nos mudar, para que a gente seja daquele jeito. Amor, paz, alegria, paciência, delicadeza, mansidão, né? Bondade, fidelidade e temperança, que é o que? Autocontrole. São na verdade, frutos não, as 9 características do fruto do Espírito. O fruto é no singular. É o que, lembra lá? A palavra acabou de falar, Jeremias falou, ó, plantei uma vide excelente. Quer dizer, a semente que o Espírito Santo planta no nosso coração, que faz brotar aquele fruto, que tem essas 9 características. Quando nós agimos conforme as características do fruto do Espírito, nós mostramos para o mundo o Espírito, sabe? Que está lá dentro de nós. Amém? O caminho é espírito, alma, corpo. Quando a gente expressa a fronteira com o mundo, é o nosso corpo. O mundo nos enxerga através da nossa expressão corporal. Quando as nossas intenções, a nossa alma está entregue ao Espírito Santo, que se acoplou ao nosso coração, ao nosso espírito, e venceu as batalhas no coração e nos conectou a Deus, nós somos pessoas controladas, boas, fiéis, amáveis, pacíficas, pacientes, alegres. Amém? Então, mas voltando ao tema, né? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. A lei está escrita no coração da criação. Isso significa que a depravação ela não é total, ela é total na medida em que Deus não pode se imiscuir, não pode se misturar com nada do mal. Mas isso não pode me levar a dizer que não existe nada de bom no ser humano. O ser humano é governado pelo mal, mas com um espaço, sabe, ali, fundo, guardado ao bem. É nesse bem que nós temos que tocar para fazer a fé se expandir. Como a gasolina que explode no motor quando a gente dá ignição. Amém? Temos que jogar gasolina nessa pequena fagulha que está no coração da criação.
A depravação é completa, posto que o pecado não é em nenhuma hipótese amenizável. A suavidade com a qual se tenta lidar com o erro qualifica certos comportamentos como pequenos deslizes. Já é uma prova dessa mesma depravação, posto que acreditamos que certos erros são aceitáveis. E aí, lembrando de Tiago, até citei no nosso encontro anterior, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Amém? Somos sozinhos no mundo, e é isso que Paulo está nos explicando durante os 3 primeiros capítulos de Romanos e agora na parte final do capítulo 5. Nós estamos na obra nós estamos na herança de Adão, somos transgressores, degenerados, corruptos. Só Deus para nos tirar dessa condição. A virtuosidade de Deus não coaduna com nenhum mínimo traço de mal. Amém? Amém? Mas lá no nosso coração existe uma fagulha que tem que ser assentida. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Porém, no que pese a degeneração completa e irremediável, segundo as forças humanas, é irremediável. Nós sempre vamos transgredir. Ainda existe uma parte de nós que anseia retomar os laços com o Criador. Há algo em nós que quer essa reconexão, essa reconciliação. E eu termino com vamos dizer, uma reflexão. Já viram que todas as culturas humanas elas têm alguma expressão de religiosidade? Todas. Eu sinceramente não conheço nenhuma. Tem um povo aí que tenta mostrar, mas não passa. Não existe nenhuma cultura humana ateia. Não existe ninguém. Fala, porque a religião ela nasceu depois que o homem ele era nômade, porque né, nós viemos do ancestral comum do macaco, toda essa história do evolucionismo que está caindo por terra. Olhe para os flagelos bacterianos, olhe para a microbiologia, olhe para as descobertas do James Webb e nós passamos a ter uma ideia clara de que esses cânons da ciência contemporânea que negam a Deus estão em pleno colapso, mas não é um assunto do momento, enfim. O que eu quero chamar a atenção é que todas as manifestações humanas, todas as culturas humanas têm uma manifestação religiosa. Então dizia-se que o ser humano era como né, um ancestral, aliás, ele tem um ancestral comum com o macaco e tal, e aí ele vem lá no seu momento de mais primitivo, ele não manifestava a religiosidade, mas aí foi quando ele parou, se sedentarizou, abandonou o nomadismo, começou a dominar a terra e aí passou a olhar para as estações do ano e tal, e aí que veio uma ideia de divino e blá 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 blá. Né? É assim que estão nos livros didáticos. E aí de repente descobre um templo da idade da pedra lascada, no Göbekli Tepe, que está lá na Turquia, com desenhos, um lugar de culto, claro. Aí vão e acham uma civilização antiquíssima, com mortos enterrados. Ou seja, que cultura é essa que faz cerimônia fúnebre e não acredita na vida após a morte? Então, tudo conversa fiada, irmão. E aí a grande questão é essa. Todas as culturas, independente do tempo e do espaço, têm uma manifestação religiosa. Essa daí é uma evidência do quê? É uma evidência que todos os seres humanos têm aquela centelha no coração ansiando pela reconexão com Deus. Às vezes, esse anseio se expressa equivocadamente. E nascem as religiões que não constituem a religião, né? Sabe que a gente pode chamar de religião cristã, né? E aqui é uma questão que nós nos damos todo o direito de fazer a nossa defesa, né? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Jesus é o caminho. Então
Então as outras manifestações religiosas, elas expressam, muitas vezes até de boa fé, esse anseio por se conectar a Deus. E é um avanço. As pessoas que aderem à religião, seja ela qual for, elas estão buscando o divino, o eterno, o transcendental. Elas estão mostrando que essa centelha, essa fagulha está ali no coração delas. Elas querem voltar a Deus, elas querem se reencontrar com o Criador. E nós devemos mostrar para o mundo que existe um caminho, uma verdade, a vida. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. A escada de Jacó. O reconciliador entre criatura e criador. Amém? E terminamos com Colossenses 1:20. E que havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E com essa passagem a gente termina a aula de hoje e nos preparamos para abrir a próxima, em nome de Jesus. Quero pedir um momento de oração para que Deus abençoe o conhecimento que você adquiriu hoje, que nós adquirimos juntos hoje, e que ele traga frutos maravilhosos na tua vida, seja como uma pessoa, como um membro de uma família, como um trabalhador, uma trabalhadora, e sobretudo como um ministro, um servo, um obreiro de Deus nessa obra maravilhosa para a qual Deus nos separou, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de saber um pouco mais da sua palavra, de revisitar esses versículos, ó Senhor, de ter esse toque, essa iluminação do Espírito Santo, para compreender cada dia um pouco mais sobre os nossos papéis, meu Deus, nesse mundo maravilhoso que o Senhor criou para nos dar, que nós possamos, meu Deus, desfrutar por completo a reconciliação ofertada pela graça mediante a fé no nosso Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito Santo se fortaleça no nosso coração, nos guiando por esse caminho de santificação que nos leva à glória eterna. Tudo para a tua glória, tudo para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fique em paz e até a próxima aula.